O Morro dos Ventos Uivantes, capítulo 26. O auge do verão já passara quando Edgar relutantemente cedeu às suas súplicas e Catherine e eu partimos a cavalo pela primeira vez para encontrar seu primo. Era um dia quente e abafadiço, não havia sol, mas o céu estava esbranquiçado e nebuloso demais para conter qualquer ameaça de chuva. Tínhamos combinado, como ponto de encontro, um marco de pedra junto à encruzilhada. Quando chegamos, porém, um pastorzinho enviado como mensageiro disse-nos: "O Sr. Linton está logo ali, do lado de Heinz, e pede que andem um pouco mais." "Então o Sr. Linton esqueceu a primeira condição de seu tio", observei. "Ele nos disse para ficarmos nos limites de Grange, e lá vamos nós transgredi-la." "Bem, podemos virar as cabeças dos nossos cavalos quando chegarmos onde ele está", retrucou minha ama. "Assim estaremos na direção de casa." Mas quando encontramos a menos de meio quilômetro da porta de sua casa, vimos que não saíra a cavalo e fomos obrigadas a desmontar, deixando os nossos pastando. Ele estava deitado sobre a urze, aguardando que nos aproximássemos, e não se levantou até estarmos a poucos metros de distância. Veio então caminhando tão fraco e com um aspecto tão pálido que imediatamente exclamei: "Ora, Sr. Heathcliff, não acho que esteja em condições de sair para passear esta manhã. Parece muito doente." Catherine fitou com pesar e espanto. A exclamação de alegria em seus lábios mudou para uma de alarme, e as comemorações daquele encontro, tão longamente adiado, para uma pergunta aflita. Tinha ele piorado? "Não. Melhorei", arquejou Linton, tremendo e segurando a mão dela como se precisasse de apoio, enquanto seus grandes olhos azuis erravam timidamente, o aspecto encovado ao redor deles transformando a languidez de antes em desamparo. "Mas você está pior", insistiu a prima. "Pior do que a última vez em que o vi, e está mais magro e—" "Estou cansado", interrompeu ele depressa. "Está quente demais para andar. Vamos ficar descansando aqui mesmo. E de manhã eu com frequência me sinto enjoado. Papai diz que estou crescendo rápido demais." Não satisfeita, Cat sentou-se e ele se reclinou ao seu lado. "Isto aqui até parece o seu paraíso", comentou ela, esforçando-se para alegrá-lo. "Lembra-se dos 2 dias que concordamos em passar da forma e no lugar que cada um achava mais agradável? Aqui é quase o seu, só que há nuvens, mas são tão suaves que é até melhor do que se fizesse sol. Na próxima semana, se puder, vamos a cavalo até o parque de Grange, experimentar o meu paraíso." Linton não parecia se lembrar do que ela falava, e estava evidentemente tendo grande dificuldade para manter qualquer tipo de conversa. Sua falta de interesse nos assuntos que a prima mencionava e a incapacidade de contribuir para que ela se alegrasse um pouco eram tão óbvias que Cathy não pôde esconder o desapontamento. A pessoa e a atitude dele tinham sofrido uma alteração indefinida. Aquele temperamento caprichoso que podia ser transformado em afeto dera lugar a uma apatia absoluta. Havia menos a atitude impertinente de uma criança que se queixa e provoca os outros com o propósito de ser consolada, e mais a morosidade egoísta de um doente que repele qualquer consolo e está pronto a considerar a alegria dos outros um insulto. Catherine percebia, tanto quanto eu, que ele considerava nossa companhia uma punição, mais do que uma gratificação, e não teve cerimônia em sugerir logo que nos fôssemos. A proposta despertou Linton inesperadamente de sua letargia, pondo-o num estranho estado de agitação. Ele lançava olhares apavorados na direção de Heinz, implorando-lhe que ficasse mais meia hora, pelo menos. "Mas eu acho", disse Cathy, "que você vai se sentir mais confortável em casa do que sentado aqui, e vejo que hoje não tenho como alegrá-lo com minhas histórias e canções e com minha conversa. Você se tornou mais adulto do que eu nesses 6 meses, e já não liga mais para os meus assuntos. Do contrário, se estivesse interessado, eu ficaria de bom grado." "Fique e descanse um pouco", replicou ele. "E Catherine, não pense nem diga que estou muito mal. Este tempo abafado, este calor, que me deixa abatido. E estava caminhando antes de você chegar, bastante até, para mim. Diga ao meu tio que minha saúde está razoável, sim? Vou dizer a ele que isso é o que você diz, Linton. Não poderia afirmar que está."
observou minha jovem ama, surpresa com a insistente afirmativa de algo que evidentemente era falso. E volte na quinta-feira, prosseguiu ele, evitando o olhar aturdido da prima. E agradeça a ele por permitir que você viesse. Estou muito grato, Catherine. E se por acaso encontrar meu pai e ele perguntar por mim, não deixe supor que fiquei tão calado. Não fique com esse ar triste e desanimado como agora. Ele vai ficar furioso. Não me importo nem um pouco que ele fique furioso, exclamou Cat, imaginando que seria ela o alvo da fúria. Mas eu me importo, contrapôs o primo estremecendo. Não provoque a fúria dele contra mim, Catherine, pois ele é muito severo. Ele maltrata, Sr. Heathcliff? Perguntei. Cansou-se de ser indulgente e passou do ódio passivo ao ativo? Linton olhou para mim, mas não respondeu. Após 10 minutos sentada ao seu lado, durante os quais a cabeça de Linton caiu sonolenta sobre o próprio peito e ele não pronunciou mais nada além de gemidos mal contidos de exaustão ou dor, Cat resolveu se levantar e procurar amoras, dividindo o que encontrou comigo. Não as ofereceu a ele, pois viu que isso só haveria de deixá-lo mais cansado e aborrecido. Já se passou meia hora, Ellen, sussurrou ela ao meu ouvido por fim. Não entendo porque ele tem que ficar aqui. Adormeceu e o papai já deve estar à nossa espera. Bem, não podemos deixá-lo dormindo, respondi. Seja paciente até que ele acorde. Você estava ansiosa para vir, mas parece que a sua saudade do pobre Linton evaporou depressa. Por que é que ele queria me ver? Indagou Catherine. Antes mesmo, nos seus momentos de pior humor, eu gostava mais dele do que agora, nesse estado de ânimo tão esquisito. É como se este encontro fosse uma tarefa que ele foi obrigado a cumprir, com medo de que pai brigasse com ele. Mas não virei até aqui só para dar esse prazer ao Sr. Heathcliff, qualquer que seja o motivo que ele tenha para obrigar Linton a cumprir essa penitência. E embora eu esteja contente por ele estar melhor de saúde, lamento que seja agora uma companhia tão menos agradável e que demonstre tão menos afeto por mim. Então acha que ele está melhor de saúde? Indaguei. Sim, respondeu ela. Porque ele sempre se queixou muito dos seus sofrimentos, como sabe. Sua saúde não está razoável, como ele me pediu que dissesse a papai. Mas acho que está melhor. Discordamos nesse ponto, senhorita Cat, observei. Na minha opinião, ele está muito pior. Nesse momento, Linton acordou de seu cochilo, confuso e aterrorizado, e perguntou se alguém chamara seu nome. Não, respondeu Catherine, a menos que tenha sido nos seus sonhos. Não posso entender como você consegue cochilar no campo, de manhã. Pensei ter ouvido meu pai, arquejou ele, olhando de relance para cima, o senho franzido. Tem certeza de que ninguém me chamou? Absoluta, confirmou sua prima. Só eu e Ellen é que estávamos aqui discutindo a propósito do seu estado de saúde. Você está mesmo melhor e mais forte do que quando nos despedimos no inverno, Linton? Se estiver, parece-me que há uma coisa que não está mais forte. O seu afeto por mim. Diga-nos, está mesmo melhor? As lágrimas brotaram nos olhos de Linton, enquanto ele respondia, sim, estou sim. E ainda sob o jugo daquela voz imaginária, seu olhar errava de um lado a outro, tentando localizar quem falara. Cat se levantou. Por hoje temos de nos despedir, anunciou. Eu não vou esconder que fiquei muito decepcionada com o nosso encontro, embora não vá mencioná-lo a ninguém além de você. Não que eu tenha medo do Sr. Heathcliff. Fale baixo, murmurou Linton. Pelo amor de Deus, fale baixo. Aí vem ele. E agarrou o braço de Catherine, tentando detê-la, mas ao ouvir aquilo, ela se soltou depressa e assobiou, chamando Minnie, que lhe obedecia como se fosse um cãozinho. Volto na próxima quinta-feira, exclamou ela, saltando sobre a cela. Adeus. Depressa, Ellen. E assim o deixamos, mal se dando conta da nossa partida. Tão absorto estava em sua aflição ante a aproximação do pai. Antes de chegarmos em casa, o desagrado de Catherine já amolecera, transformando-se num perplexo sentimento de pena e tristeza, misturado com grandes porções de incômoda e vaga incerteza sobre o real estado de Linton, tanto físico quanto social. Eu partilhava da mesma incerteza, mas a aconselhei a não dizer nada a respeito. Uma segunda visita haveria de nos dar melhores condições de julgar. Meu amo pediu que relatássemos o encontro,
Os agradecimentos do primo foram devidamente transmitidos por Katy, que pouco falou do restante. Eu também não disse muita coisa, pois mal sabia o que esconder e o que revelar.